Bem, pessoal, sejam bem-vindos oficialmente, a mais esse nosso encontro, justamente para falarmos um pouco mais sobre o nosso estudo de caso, agora especialmente para vocês, do módulo Cefase 1, especialmente para vocês da educação física, seja do bacharelado, ou mesmo da licenciatura, ou mesmo vocês que são calouros, ou alunos então que estão aí na metade do curso e estão prestes a desenvolver um estudo de caso específico, elencando o que nós temos de mais atual, o que estamos em maior em evidência a esse respeito, que são os objetivos de desenvolvimento, então, sustentáveis. Então, como podemos pensar na construção de um estudo de caso mirando, então, as ODSs, especialmente a ODS aí, número 10, mas já vamos falar mais sobre isso. Primeiramente, entendamos o que é um estudo de caso. Além daquilo que nós já discutimos em outros encontros, e até, aliás, se você não se inscreveu ainda no canal da Uninter Polo de Itajaí, se inscreva lá para que você receba sempre as atualizações do seu curso, seja agora do curso da Educação Física, ou mesmo outros cursos da área de Educação, ou mesmo da área de Linguagens, na área de Humanidades em si. Nós temos playlists específicas lá no YouTube, a qual são alimentadas então todas as semanas. Então se inscreva lá, certo? Para que você receba então as atualizações. Mas o que nós vamos então focar no encontro de hoje é justamente pensarmos nesses elementos que vão fazer o guarda-chuva do estudo de caso, além de entendermos os fatos, fundamentos, as oportunidades e principalmente os aprendizados que vão ser o funil então do que vai se elencar o nosso estudo de caso em si. É muito importante que a partir do estudo de caso nós entendamos os diversos elementos das linguagens, ou seja, essas linguagens a partir de fontes da mídia, a partir de fotografias, a partir de gravações, de leituras, tudo isso vai enriquecer então a construção do nosso texto em si, o que é o produto final do nosso estudo de caso, é justamente a construção de um texto ao qual nós temos então que enviar para as devidas correções. E com isso, mirando essa agenda de 2030, qual os objetivos, são objetivos bem específicos, que vão mirar então a agenda de 2030, que vai ter realmente como fundamento redução das desigualdades. Esse é o grande foco das ODS, principalmente a ODS número 10 agora, a qual nós estamos vivenciando. E além de tudo, é muito importante estudar pelos objetivos, pela metodologia de modo geral do estudo de caso, que para além do que vai nos ajudar, de certa forma, nos nossos concursos públicos, até porque se vocês observarem, a metodologia do nosso estudo de caso, ele é muito semelhante ao que se aplica hoje em concurso público. Se você observar uma prova discursiva de um concurso público, ele tem o esqueleto dele, primeiramente, falar umas questões mais gerais, contextualizar, por questões mais globais em si. Depois, no meio do texto, você desenvolve alguns elementos mais nacionais, de ordem, realmente, da sua nação, do Brasil, especialmente. E depois você afunila, então, com uma aplicação prática no locus regional em si. E o estudo de caso ele tem uma relação muito semelhante a isso. E além de nos oferecer esses fundamentos teóricos, muitas oportunidades a partir da verificação de ameaças da realidade ao qual então eu vivo em si, o fato de você identificar alguns casos ocorridos, alguns casos então que estão ocorrendo aí na sua região, que possam então estar levando a alguma necessidade de uma atuação mais prática, ou sua ou de outros agentes realmente responsáveis pela situação em si, e claro, aprender muito com o próprio estudo de caso, por meio de questões que vão nos orientar, vão nos levar a esses conhecimentos. Vamos com isso desenvolver também, claro, algumas habilidades, desenvolver algumas atitudes, alguns valores, algumas emoções, e tudo isso vai nos fazer realmente
fechar realmente essa que chamamos de chave, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções, então, que levam a essa chave. É muito importante, agora neste módulo, né, a qual nós estamos vivenciando, nós aprendermos um pouco mais sobre as ODS número 10, que vai falar justamente, vai mirar muito essa relação da redução das desigualdades, e com isso é muito importante também nos envolvermos não somente com as provas dos nossos cursos, com os trabalhos de consulta que nós temos, mas principalmente é nos envolvermos com os estudos de caso, nos envolvermos com os portfólios, que fazem parte, então, basicamente de 40% da nossa nota. É um trabalho que já inicia, já praticamente na segunda semana de início dos trabalhos conteudistas. Ele vai finalizar lá na última semana de provas, ou seja, temos aí praticamente 6, 7 meses para fazer as devidas leituras, pensar nas questões orientadoras e desenvolver um bom texto ali de em média de 1,5 página a 2, né, que vão se referenciar os 3.000 a 5.000 caracteres, contando, claro, com os espaços. Então, tudo isso, né, é basicamente a característica que envolve o nosso estudo de caso, né, as características metodológicas do estudo de caso do nosso curso em si. E muito importante agora termos como temática, que é justamente mirar na redução das desigualdades, tendo como ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, a ODS número 10, focando, como nós citamos, a agenda de 2030, ou seja, lá em 2015 já foi construída uma agenda para que conseguimos alcançar realmente todos esses objetivos aí até 2030. E essa ODS número 10, ela vai ter como algumas metas bem específicas, como a própria garantia, a própria igualdade de oportunidades e redução das desigualdades, né? Inclusive por meio da eliminações, né, de algumas leis, de algumas políticas, de algumas práticas que possam ser, de certa forma, mais discriminatórias, práticas essas que possam realmente promover uma legislação, promover algumas políticas, até mesmo algumas ações mais adequadas a esse respeito em si. E nisso nós temos um fato caso para nós estarmos então refletindo. Primeiramente pensamos na própria igualdade, né, de oportunidades, como ele é um princípio, né, ao qual todas as pessoas devem ser então tratadas de forma tanto igual em suas diferenças. Isso é muito importante nós nos atentarmos, né, é que possamos ser tratados de acordo com as nossas diferenças, tratados de forma igual, né, de acordo com as nossas diferenças, para ter acesso tanto às questões voltadas à própria educação, voltadas à própria saúde, voltadas realmente a questões de moradia, as questões de emprego, segurança, que são padrões, né, de certa forma, mínimos para a vida, né, a qual nós estamos então inseridos. E nisso eu chamo a atenção de vocês que nós temos então um relatório chamado A Distância que Nos Une. Esse relatório é um relatório desenvolvido em 2017 pela Oxfam. Ele aponta que uma sociedade igualitária, ela não só oferece oportunidades iguais aos seus cidadãos, né, e cidadãs, mas também se preocupa com condições de vidas menos desiguais em sua população. E para que de certa forma, essa igualdade ela seja então alcançada, né, são necessárias com isso algumas oportunidades, são necessárias algumas políticas públicas, né, algumas medidas que vão eliminar essa desigualdade, tanto econômica, quanto igualdade social, cultural, essa promoção de condições independentemente e que vão deixar realmente o sujeito mais autônomo, que vão realmente levar a diminuição dessas diferenças de raça, de classe, de gênero, relações sociais,
Mas aí nos vem realmente alguns questionamentos. Será que em um país com tanta desigualdade de oportunidades, ele consegue, de certa forma, promover o desenvolvimento sustentável? Né? Esse é um grande questionamento desse nosso estudo de caso. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o próprio FMI, a desigualdade ela prejudica o crescimento de um país. Essa pesquisa, ela, de certa forma, ela vai apontar que países desiguais apresentam um desempenho mais baixo, menos estabilidade. Enquanto essa desigualdade ela é muito grande, sobretudo em termos de oportunidades, né, como nós citamos, as camadas mais baixas, os estratos mais baixos da nossa população ficam abaixo do seu potencial, né, ocorrendo esse desperdício de recursos muitas vezes, né, que é tão importante para o nosso país, esse recurso humano de modo geral. Alguns pesquisadores, né, em 2020, a outros economistas, também em 2017, eles nos argumentam que existe uma forte relação entre a relação de desigualdade, né, e essa relação que nós chamamos de... essa relação de desigualdade e instabilidade. Existe uma forte relação nessas questões voltadas onde uma sociedade desigual dificilmente ela assegura uma democracia legítima, por exemplo, para que o crescimento ele seja então sustentado, para que esse crescimento ele seja, né, mais inclusivo e seus benefícios devem então chegar a todas as pessoas, né, a todos os cantos desse país então que nós vivenciamos. O marco da iniciativa desse combate à própria desigualdade, ela foi a própria Declaração Universal de Direitos Humanos lá de 1948, foi o marco de início, né, da promoção do combate a essa desigualdade, que tem como fundamento básico nessa defesa da igualdade, da dignidade da pessoa humana, embora não tenha um certo efeito, né, de obrigatoriedade legal. De certa forma, esse documento ele serve de um certo embasamento para esse pacto, né, internacional a partir de 1976, no seu artigo 2º, que ele vai justamente falar sobre alguns países signatários, né, entre eles o próprio Brasil, ele está incluso nesse processo. E compromete-se com isso nesse artigo 2º a respeitar, a garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território, né, e que se estejam então em sua jurisdição os direitos reconhecidos nesse presente pacto então que nós temos, sem discriminação alguma, então, como nós citamos, de raça, de cor, de sexo, língua, religião, opinião política, né, tão vigente nesse momento eleitoral, ou mesmo outra natureza que possa estar sendo relatada. Isso quando pensamos então nesses documentos, né, mais nacionais. Quando pegamos documentos mais internacionais, quando pegamos documentos mais nacionais, como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Brasileira, ele afirma que todos somos iguais perante a lei, sem distinção alguma, né, de qualquer natureza, sejam esses de natureza mais incisivas, que vão especificar algumas situações, né, de igualdade, desde direitos, obrigações em relação a gênero, em relação à prática discriminatórias em relação ao próprio racismo em si. E além disso, quando pensamos algumas ações do próprio governo federal em si, nós temos algumas ações que já foram construídas pelo governo federal, como a Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, né, que é uma política tão importante e que tem beneficiado muitos estudantes, né, em nosso Brasil. E essas políticas, né, vão realmente aumentar esse processo, esse acesso também dessas pessoas a essas relações. Então esse, basicamente, é o nosso fato-caso que nós temos que identificar, que nós temos que nos aprofundar em nosso estudo de caso.
né? Claro que ficará para vocês também na descrição aqui desses nossos materiais alguns referenciais teóricos, né, para a própria leitura em si, que vão nos auxiliar nesse processo então de leitura, vai nos auxiliar nesse processo de realmente maior entendimento e aprofundamento teórico, né, desses materiais. E também nós temos algumas questões para orientar aquilo que nós temos que responder no nosso estudo de caso. Ou seja, primeiramente pensar numa questão mais global, né, que é pensar, por exemplo, numa primeira questão que eu ia falar do Relatório Social Mundial publicado pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU lá em 2020. Que ele vai mostrar que a desigualdade, essa desigualdade, principalmente de rendimento, ela aumentou nos países mais desenvolvidos, em algumas nações de renda média em que 1% da população concentra metade de toda a riqueza do mundo. E com isso, né, nós pensamos que essa crise sanitária mundial proporcionada pelo próprio coronavírus, por exemplo, ela potencializa, de certa forma, essa desigualdade. E com isso, promover, por exemplo, essa igualdade de oportunidades é um dos principais problemas a serem enfrentados por todos os países, e com isso tem exigido adaptações e até uma certa reinvenção, né, das políticas públicas que já estão vigentes. E com isso fica o desafio para que você possa tanto enumerar, e além de enumerar, por exemplo, um primeiro tópico se descreve a respeito disso, um segundo tópico se descreve a respeito de outras situações e discorrer sobre quais são os grupos de pessoas que mais estão sujeitos à desigualdade de oportunidades ou quais tipos de desigualdades que encontramos ao redor do mundo e essa influência, né, do processo de globalização na acentuação dessas desigualdades. E sugiro que você desenvolva o seu estudo de caso respondendo essa primeira questão, né, falando no contexto mais global, deixando pelo menos 1.500 caracteres para essa questão em si. Depois disso, você já vai emendar o seu texto num segundo elemento, falando justamente agora de Brasil, pensando o Brasil considerado, por exemplo, um dos países mais desiguais do mundo, segundo dados da própria ONU em 2020, e utiliza alguns coeficientes, né, para medir essa desigualdade em nosso país, que está entre os 10 países com mais desigualdade do mundo, de acordo com alguns índices da própria ONU. E citando como o Brasil, né, ele é o único país do continente americano em uma lista que figuram apenas países africanos, por exemplo. E com isso, você agora, emendando no texto que você está descrevendo, você vai descrever de que forma, né, esse acesso à prática do esporte, ela pode então contribuir para a diminuição dessa desigualdade no Brasil. E aí deve estar passando para você a seguinte pergunta: mas professor, como que eu posso associar todas essas questões sociais, né, também humanas, né, voltadas às relações das humanidades, com a própria educação física? E esse é o pulo do gato, né? Pensarmos como o Brasil, o único país do continente americano, né, nessas relações de desigualdade, e com isso você vai então descrever esse acesso das práticas do esporte, como elas podem contribuir para a diminuição dessa desigualdade no Brasil. E você vai discorrer sobre essas características do esporte, né, que vão tornar realmente essa excelente ferramenta de inclusão social. Então você vai discorrer agora, né, nesses próximos 1.500 caracteres, como que o esporte, como uma fantástica ferramenta de inclusão social, possa contribuir para esse processo de diminuição dessas desigualdades. E para fazer o desfecho do seu trabalho, você vai então justamente pensar agora na sua região, seja Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha ou mesmo a cidade a qual você se encontra. Lembrando que sempre é muito importante que nós pensarmos de forma global para uma atuação mais aí local. Como que a participação nessas políticas elas podem ir além do voto, né? Que é um tema que está
e tanta evidência agora. Pode acontecer de várias formas. Pensamos, por exemplo, desde a organização de grupos de reivindicações, né, como o uso de ferramentas institucionais. E pensamos a legislação brasileira como ela prevê, a própria Constituição, né, de alguns conselhos temáticos nos municípios e a realização de algumas audiências públicas. E nisso, a ouvidoria pública ela é outro instrumento que pode dar voz a essa sociedade civil. E com isso, você vai agora, você como está desenvolvendo o seu estudo de caso, pesquisar se a sua cidade ou região ela conta com algum programa, né, que promova essa inclusão social na área esportiva. E você vai escrever sobre essas características e maneira de atuação neste programa junto à comunidade local em si. Caso você não tenha, né, proponha pelo menos 2 ações que proporcionariam, ou seja, já que você não encontrou na sua região, então proponha, né, no seu texto algumas ações de inclusão de grupos que possam estar sendo discriminados, né, e que a prática desportiva possa incluí-los então nessa situação. E esse texto, né, que vai envolver em torno de 3.000 a 5.000 caracteres, né, 1,5 páginas, no máximo 2 páginas de texto, você vai simplesmente copiar esse texto e colar lá naquela caixa comentários e vai então enviar para a própria correção. Caixa de comentários que está em uma das disciplinas da fase. Lembrando que é um estudo de caso que vai valer então para as 2 disciplinas. Joia? Bem, encerro com vocês aqui nas mídias, certo? Tanto no YouTube como mesmo no Instagram, certo? Essa transmissão e continuo com vocês que estão aqui comigo no Google Meet. Um abraço a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!